Olá, a paz de Cristo esteja com você. Estamos aqui agora no 27º dia dos 40 dias pela restauração da família. Que bênção! É uma alegria estarmos juntos e podemos juntos pedir a Deus, clamar a Deus por aquilo que é a nossa necessidade. E se a nossa casa ela está bem, lá fora estará bem. Nós não podemos transformar a nossa casa num ambiente ruim, um ambiente sem restauração, porque vai refletir lá fora na convivência com as outras pessoas, seja no trabalho, na igreja, na convivência social em geral. Não é? Então, por isso, a necessidade da restauração diária, a restauração sempre. Assim como nós precisamos de restaurar-nos todos os dias, assim também a nossa casa, a nossa família precisa dessa restauração. Então, já vou pedindo a você, Dê o seu like aí, aciona o sininho, inscreva-se e também envia para outras pessoas, para que essas pessoas possam também fazer conosco esses 40 dias de restauração pela sua família, pela sua casa. Amém? Então vamos iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu coração encher-se de paz agora. Deixe o seu coração agora encher de um amor muito grande de Deus. Deixe o seu coração agora encher de Deus. Deixe o seu coração agora tranquilo, aberto, aquilo que Deus quer fazer em você, na sua casa, na sua família. Eu peço, Senhor Deus, agora nesse instante que prepara o nosso coração para receber a palavra, para partilharmos a palavra, e você junto com a sua casa, a sua família. Porque ninguém muda a outra pessoa. Nós mudamos a nós mesmos pelas nossas decisões. E eu quero pedir ao Senhor para que comece essa mudança em nós, antes de querer mudar a vida do outro. Eu peço, Senhor Jesus, nesse instante, pela força e poder do Espírito Santo, que vá agindo no nosso coração, na nossa mente, no nosso consciente, subconsciente, tudo aquilo que está gravado em nossa casa, em nossa família, aqui em nossa casa, a casa do Espírito Santo, que somos cada um de nós. Eu peço que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós, venha e realize aquilo que Ele quer na nossa vida, nesse dia em que nós nos colocamos diante de Deus em oração. E nesse 27º dia, nós vamos ler Mateus capítulo 18, versículo 21 a 22. Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação para nós. Eu vou ler primeiro aqui a reflexão que eu fiz no dia, para depois a gente aprofundar um pouquinho mais nessa reflexão dessa palavra. Hoje, voltamos ao assunto da desunião. Independentemente de causas e razões, o mandato de Jesus é o perdão. Não há meio termo. Não existe perdoar mais ou menos. Cristo pede um perdão completo e incondicional. A exemplo do perdão que o Pai está disposto a nos dar. Se isso se aplica aos outros, quanto mais não deve se aplicar em nossas casas, com aqueles que Deus nos confiou diretamente. Essa é a reflexão que eu fiz. É interessante que Pedro ele chega para Jesus e faz esse pedido, faz essa pergunta. Jesus, até
quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Por que Pedro pergunta? Porque Pedro é gente. Pedro estava tendo alguma contenda com alguém ali. Alguém deve ter passado uma raiva nele e ele já devia ter perdoado uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. E aí então chegou um ponto que ele fala: Jesus, e aí? Como é que eu faço, né? Até quantas vezes a gente deve perdoar uma pessoa? E aí Jesus fala até 70 vezes 7. Além da reflexão aqui, eu toco num assunto e num ponto importantíssimo, que é a questão da sua saúde. Quando você perdoa alguém, você está pensando em si. Porque quando nós guardamos ressentimento, mágoa, quando nós vamos guardando raiva, ira de alguém, nós vamos adoecendo. Saiba disso. Porque vai pintando ansiedade, vai pintando problemas psicossomáticos, né? A sua saúde vai ficando debilitada. E eu conheço muita gente que, por causa da falta do perdão, infelizmente acabaram morrendo das piores doenças. E uma delas, sabe qual é? Câncer. Olha só. Quantas pessoas que, por falta do perdão, por causa do ressentimento, e sabe por que nós ressentimos? Porque nós guardamos mágoa? É uma forma de vingança. Nós queremos nos vingar daquela pessoa, sentindo raiva, ressentimento, guardando mágoa, não perdoando aquela pessoa, como se aquela pessoa fosse sentir aquilo que nós estamos sentindo. Dentro da nossa casa, como é que nós fazemos então para perdoar aquela pessoa que nos feriu? Olha, com a humildade, chegando na pessoa, conversando, né? Olha, da forma como você age, assim, 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 me fere, me magoa, me chateia, não é? Então aí a pessoa pode até falar para você: mas é problema seu. E aí você pode falar para a pessoa: sim, é um problema meu mesmo, mas você não me ama? Você não pode me ajudar? Você está entendendo? Que é uma ajuda mútua aí, cada um fazendo a parte, cada um ajudando o outro, para que cresçamos todos. Entendeu? E aí, uma vez que a gente vai crescendo, aí nós vamos tendo uma casa mais feliz e mais madura. Quando alguém fizer alguma coisa contra você, deixa pra lá. Eu não canso de dizer, não é, que na minha casa nós já superamos muitas coisas, graças a Deus. E hoje, qualquer coisinha, se acontece alguma coisinha assim dentro da nossa casa, a gente leva de boa. Ninguém fica com raiva do outro, graças a Deus. E tem um pequeno testemunho que eu quero dar aqui, de uma irmã nossa lá da comunidade Canção Nova, que ela estava com câncer. Aqui no peito, entre os pulmões, do tamanho de um melão. Você lembra aquele cantor que morreu, da dupla Leandro e Leonardo? Pois é, o Leandro morreu com um câncer do tamanho de uma laranja, e o dela estava do tamanho de um melão já, dificultando a respiração e tudo. E na Copa de 2002, que eu me lembro, nós estávamos no Maracanãzinho, ela chegou careca, que ela já estava começando um processo de quimioterapia, e ela falou que, perguntou se eu podia rezar por ela. Eu falei: vem cá, vamos rezar, eu vou rezar por você sim. Enquanto os meninos estavam animando o Maracanãzinho, Laércio, Dunga, Eliana Ribeiro, eu lá comecei a rezar pela Heloísa. Se a Heloísa estiver aí, ela sabe muito bem desse momento, não é? Então, naquele momento, eu comecei a rezar e me veio a palavra perdão. E aí, eu não vou falar aqui quem, mas tinham 2 pessoas da família dela que ela precisava perdoar. Só que, a princípio, quando eu falei para ela: olha, o Senhor está falando para você perdoar uma pessoa. Aí ela falou: não, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Eu não guardo mágoa, ressentimento. E quando nós começamos a rezar, começamos a pedir ao Senhor, o Espírito Santo, para revelar quem, e ela mostrou 2 pessoas. E essas 2 pessoas, aí eu falei assim, e ela começou a chorar, né? E eu peguei e falei: libera agora o perdão a essas pessoas. E ela chorava e urrava de dor no coração dela,
por causa que ela tinha que perdoar aquelas pessoas e por causa da dor que eles tinham causado nela. E aí o que aconteceu? Ela então começou a chorar, né? E eu falei, agora libera o perdão, fala para o Senhor, Senhor, eu libero o perdão agora a essas pessoas. Aí ela, tá difícil, padre. Eu falei, fala e vai falando o nome dessas pessoas. E ela falava e ela ia liberando o perdão. Eu não quero mais ressentir, eu não quero guardar mágoas mais. E ali foi. Terminamos a oração. Eu falei, agora você vai pedir o médico para fazer uma outra ressonância desse local. Aí ela, mas padre, eu fiz só 3 quimioterapias, né? Não vai ter adiantado nada. Vai lá e peça o médico para fazer. Mas essa... Aí ela foi, fez. É lógico que outras pessoas devem ter rezado com ela também. Ela fez o exame novamente. E segundo o médico, disse que estava apodrecido, como se fosse uma fruta podre, preta, né? Porque depois que eles fizeram a cirurgia para retirada daquilo ali, e estava seco, e ela pôde constatar, o médico também constatou, ele falou, isso aí foi um milagre, né? Fez algumas outras radioterapia para apenas como prevenção, e graças a Deus, a Heloísa ainda está viva e ela pode testemunhar essa graça na vida dela, a graça pelo perdão, tá certo? Então não guarde ressentimento, não guarde mágoa, senão a tendência é que você possa vir a ter uma doença muito grave a partir disso. Então, quando perdoar, pensa em você, releva, passa por cima, deixa, pense em você. Nesse momento seja egoísta, sim, não é? E é lógico, quando você liberar o perdão, a outra pessoa também, ela é alcançada com a graça de Deus. Amém? Agora vamos ver aqui as tarefas diárias. Há algum parente com quem você não esteja conversando? Quem? Dentro de casa, está evitando alguém? Pai, mãe, irmãos? É hora de você parar um pouquinho e falar, não, eu vou conversar com essa pessoa, não é? E pedir uma graça especial para que você, ao conversar, que dê tudo certo, que a pessoa entenda, que a pessoa cresça e você cresça também. Sente dificuldades ante as atitudes de algum familiar? Fale para ele. Vive mentiras com os familiares de fora? Precisa perdoar alguém? Se possível, fortaleça sua vontade, resolva hoje mesmo este assunto. Além disso, não deixe que essa reflexão se torne oportunidade para criticar e maldizer os outros. Então, não é momento de você começar a rememorar as coisas ruins e começar a maldizer aquela pessoa. O contrário, é para você rezar e pedir a Deus, então, a graça para que você, o seu coração seja um coração livre de rancor, de ressentimento, de mágoa. Aí você vai escrever o que você refletiu nesse dia e o que você precisa mudar. Quais são os seus propósitos, então, para esse dia, o dia 27, tá bom? Então vamos rezar. Eu quero apresentar agora a Jesus o seu coração. Quero apresentar suas lembranças de pessoas que você conhece, de pessoas que você convive, que te machucaram de alguma forma. Eu peço a Jesus para que conceda a você essa graça especial, de você poder ter um coração livre, um coração aberto à graça de Deus. Eu peço, Senhor Deus, para que o seu coração seja um coração tão parecido com o de Jesus, um coração tão parecido com o de Deus, que independente de quem for, que fizer algum mal contra você, que você não guarde ressentimento, mágoa, que você não fique irado, que você não fique rancoroso, nada. No nome de Jesus, pela força e poder do Espírito Santo, que você seja alcançado, visitado por Deus,
nesse instante. E liberem em você também essa graça especial de perdoar e também do diálogo, de saber conversar, do discernimento. E quando aquele momento que você puder partilhar com o seu familiar, parente, amigo, que você possa, no nome de Jesus, abrir o teu coração, abrir a tua mente, não é? E que você possa crescer cada vez mais e que o Senhor te torne mais humilde, dia após dia. Porque, na verdade, quando alguém nos humilha, quando alguém nos machuca, na verdade está sendo trabalhado em nós a humildade. E é o que eu peço, Senhor, para que conceda a você a graça da humildade. Por intercessão de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E aí, está gostando? Inscreva-se no nosso canal, mande para outras pessoas também e dê o seu like aí para que nós possamos crescer, né? Crescer e atingir mais e mais pessoas. Ative o seu sininho aí para que você possa receber, né, novas novidades aqui, e é o que eu peço a você. Nos ajude na evangelização. Deus abençoe.